A névoa fria da noite pairava sobre a cidade como um sudário fúnebre. A chuva caía em torrentes, lavando as ruas sujas e escondendo os segredos mais obscuros. Era nesse cenário lúgubre que eu, detetive Carlos Garcia, me encontrava, prestes a desvendar um dos casos mais macabros da minha carreira. O chamado veio tarde da noite, cortando o silêncio da delegacia como um grito de agonia. Uma família inteira havia sido encontrada morta em sua casa, em uma cena de horror que gelou meu sangue. Ao chegar ao local, a visão que me deparou foi devastadora. Os corpos jaziam espalhados pelo chão, seus rostos contorcidos em máscaras de terror. Havia algo profundamente bizarro na forma como as vítimas foram mortas. Não havia marcas de violência, nenhum sinal de luta ou resistência. Era como se a própria morte os tivesse visitado, os ceifando sem piedade e sem deixar rastros. Examinei cada detalhe da cena do crime com minúcia, buscando por qualquer pista que pudesse me levar ao assassino. Interroguei os vizinhos, mas ninguém havia visto ou ouvido nada de estranho. A casa estava intacta, sem sinais de arrombamento ou invasão. Era como se o próprio fantasma da morte tivesse cometido o crime e depois desaparecido no ar. Dias se transformaram em semanas, e o caso permanecia sem solução. A pressão da mídia e da comunidade aumentava a cada dia, mas eu me sentia impotente. Eu estava diante de um enigma insondável, um crime que desafiava toda a lógica e a razão. Foi então que, em uma noite de insônia, a verdade me atingiu como um raio. Uma onda de horror me invadiu enquanto eu refazia os eventos em minha mente. A ficha finalmente caiu, e a assassina era ela, minha parceira de longa data, a detetive Ana Clara. Ana Clara era uma mulher brilhante, dedicada e implacável em sua busca por justiça. Mas, por trás de sua fachada impecável, se escondia um segredo obscuro. Ela era obcecada pela morte, fascinada por sua natureza macabra e impiedosa. Lembro-me agora de um caso antigo, onde Ana Clara havia demonstrado um interesse incomum na morte da vítima. Ela se debruçava sobre os detalhes mórbidos com uma avidez que me deixava desconfortável. Na época, ignorei minhas premonições, atribuindo seu comportamento à paixão pelo trabalho. Mas agora, tudo se encaixava. Ana Clara era responsável pelas mortes daquela família. Ela havia utilizado seus conhecimentos de investigação para criar um crime perfeito, sem deixar rastros e sem levantar suspeitas. Confrontado com essa verdade terrível, meu coração se partiu em 1000 pedaços. A mulher que eu considerava uma amiga, uma confidente, era na verdade um monstro disfarçado. Mas eu precisava fazer justiça, mesmo que isso significasse destruir a pessoa que eu mais amava. Com o coração pesado, preparei uma armadilha para Ana Clara. Atraí-la para um local isolado, onde finalmente a confrontei com minhas suspeitas. Ela tentou negar, mas seus olhos me traíram. A frieza e o vazio em seu olhar confirmaram meus piores medos. Em um momento de fúria e desespero, Ana Clara tentou me atacar. Mas eu estava preparado. Consegui detê-la e chamei reforços. Ela foi presa e levada para a justiça, onde finalmente pagou por seus crimes hediondos. O caso da família assassinada foi finalmente solucionado, mas a cicatriz em minha alma permaneceu. A lembrança do rosto de Ana Clara, outrora cheio de vida e alegria, agora contorcido em uma máscara de horror, me perseguirá para sempre. Essa experiência me ensinou que a escuridão pode se esconder nos lugares mais inesperados, até mesmo naqueles que consideramos nossos amigos mais próximos. Desde então, me tornei mais cauteloso, sempre atento aos sinais que podem indicar a presença do mal disfarçado entre nós. O grito daquela noite ainda ecoa em meus ouvidos, um lembrete constante da fragilidade da vida e da crueldade que pode se esconder no coração humano. A prisão de Ana Clara não trouxe paz. Pelo contrário, desencadeou uma espiral de medo e paranoia. As investigações revelaram que as mortes daquela família eram apenas a ponta do iceberg. Ana Clara colecionava recortes de jornais e anotações sobre mortes inexplicáveis na cidade, todas com características bizarras e inexplicadas. Ela estava ligada a todas elas, como uma macabra teia de aranha que ia se expandindo cada vez mais. Mas o que me perturbava profundamente era a motivação.
O que levava uma policial a cometer assassinatos tão brutais e sem propósito aparente? Durante as raras visitas que fiz a Ana Clara na prisão, ela se mantinha em silêncio, o olhar opaco e distante. Às vezes, percebia um brilho mórbido em seus olhos, como se sentisse uma estranha satisfação por ter sido pega. Um dia, recebi um pacote sem remetente. Dentro, encontrei um pequeno objeto macabro, um olho de vidro ensanguentado. Atrás dele, um bilhete escrito na caligrafia familiar de Ana Clara, mas com uma assinatura que me fez gelar o sangue, e ele está te observando. A morte está próxima. O medo se instalou em mim como um parasita. Comecei a ver rostos distorcidos nas sombras, a ouvir passos atrás de mim. Minha própria casa se transformou em uma jaula psicológica. Todas as noites, acordava em um banho de suor, assombrado pelo pesadelo de Ana Clara sorrindo enquanto me sufocava. Investigações sobre o bilhete não levaram a nada. Era como se um fantasma maligno estivesse me atormentando, brincando comigo. A ideia de que Ana Clara possuía um cúmplice, ou pior, que ela de alguma forma agia de dentro da prisão, me consumia. Então, uma noite, o horror se tornou realidade. Voltei para casa exausto, assombrado pelas mesmas visões de sempre. Ao acender a luz, a cena que se descortinou diante de mim me fez gritar. Estava escrito na parede, com o sangue da minha esposa, a mesma mensagem do bilhete e ele está te observando. A morte está próxima. Desmoronei. O medo se transformou em pânico absoluto. Corri para o quarto das minhas filhas, abrindo a porta com violência. Mas o quarto estava vazio. Nem sinal delas. Somente um silêncio sepulcral pairava no ar. Não sei o que aconteceu depois. A dor, o desespero, tudo me consumiu. A última coisa que lembro é de cair de joelhos, chorando histericamente, enquanto o mundo girava em torno de mim. Acordei no hospital, o corpo machucado, a mente fragmentada. A polícia me informou que minha família havia sido encontrada morta na casa de campo. Assassinadas, segundo eles, por um intruso desconhecido. Mas eu sei a verdade. Ana Clara encontrou um jeito, de dentro daquela prisão, de orquestrar a minha desgraça. Ela não queria apenas a morte daquelas pessoas inocentes. Ela queria me destruir. E, de certa forma, ela conseguiu. Estou vivo, mas sou um homem morto por dentro. Vivo assombrado pelos fantasmas do passado, atormentado pela dúvida. Será que Ana Clara agiu sozinha? Ou existe algo mais obscuro atuando por trás das cenas, usando-a como um peão em seu jogo macabro? Essa é a pergunta que me atormenta noite e dia. Uma pergunta sem resposta, que me condena a viver em um estado de terror permanente. O caso da família assassinada pode estar encerrado, mas o meu pesadelo particular continua, sem data para terminar.